Recentemente, o repórter Tiago Vieira, colega jornalista da TV Serra Dourada, quase perdeu a vida por míseros R$ 600. É mais ou menos o preço de um trivial celular vendido aos milhares em qualquer loja. Triste realidade de um país em que menores de idade, meninos e meninas de 13 aninhos, agem friamente e sequer piscam na selvageria de tirar a vida de um pai de família. Sabem, porque os adultos mostram o caminho e dão lições de mau exemplo, que a impunidade é uma companheira fiel em uma nação em que punição é para os trouxas. Sorte do jornalista Tiago ter escapado com vida. Vai amargar sequelas. Provavelmente, nunca mais andar tranquilo pelas ruas da capital e ficar assustado até com barulho de cano de escapamento de veículo. Ou seja, curtir o sofrimento e a neurose que acompanham as vítimas de um assalto violento. Quanto a menor que atirou, provavelmente vai continuar sua vida de crimes. As próximas vítimas podem não ter a mesma sorte de Tiago Vieira. É o Brasil. Ninguém está a salvo. Na Argentina, o insonso cantor Justin Bieber foi batizado pelo vice-presidente Amado Budou de tragédia cultural. E não é para menos, ele lavou o chão do palco com a bandeira do país. No Brasil, ele fez a alegria das prostitutas, aviltou os hóspedes de um hotel de luxo, vandalizou os muros da cidade e provou ser uma espécie de carrapato cultural. E por que faz isso ao sul do Equador? Simplesmente porque tem certeza de que somos uma espécie de quintal do tio Sam. Fosse o contrário, teria o passaporte apreendido e ficaria detido no país até responder por suas provocações infantis. O duro é saber que dezenas de jovens, incluindo caravanas que seguiram de Goiás, foram prestar deferência a essa tragédia cultural chamada Justin Bieber. Ele não é o único a cuspir nos fãs e ainda faturar alto nos shows. Culpa de quem? Das bestas que se prestam a esse masoquismo tão cretino. Não foi a primeira vez e não será a última. Os shopping centers da capital já dobraram o número de seguranças privados. Os mais importantes investiram pesado em gente especializada com treino específico para atuar sem uniformes, como se fossem clientes comuns. Essa estratégia visa inibir a maioria dos assaltantes. Funciona muito bem para as quadrilhas profissionais. O perigo está com os amadores que realizam roubos por impulso, sem nenhuma estratégia ou senso nas consequências. Essa contratação de seguranças extras vai pesar no bolso dos consumidores. Não existe alternativa. Os empresários não podem arcar com a despesa sem o necessário repasse. É o lado perverso da criminalidade que não respeita nenhum quadrilátero. É o fruto podre da impunidade. Enquanto não for resolvido esse nó, o país viverá, dia após dia, um crescente clima de guerra. Reconhecido como jornalista capaz de desabafar as angústias do povão, fui abordado por um jovem que trabalha em 2 empregos como padeiro e estuda no período noturno, no curso de administração de empresas. Numa lucidez que vale a pena repetir, ele disse o seguinte: eu acordo de madrugada, trabalho duro em 2 atividades estafantes, amargo o ensino noturno e só peço de meus governantes um meio de transporte digno. Como é possível, enfatizou ele, continuar décadas após décadas, levando a gente como se fosse gado, sem nenhum respeito? Por que esse problema, tão claro e que já foi resolvido na maioria das nações, é negligenciado e só piora no Brasil? Somos inferiores, incapazes,
Arrecadamos menos impostos? Perguntou ele. Que mistérios ronda a ausência de uma solução para o transporte urbano de milhões de pessoas como eu, que só desejam trabalhar? Boa pergunta. Com a resposta, os responsáveis pela lambança que tem começo, mas parece nunca ter fim. Os funcionários públicos de Goiás, que foram a Brasília em dia normal de trabalho prestar solidariedade ao preso goiano Delúbio Soares, envolvido até os ossos no escândalo batizado como Mensalão, mais uma vez confundem o público com o privado. Por mais que a causa possa ter nobreza, é preciso entender que a função de uma pessoa num cargo cujo salário é bancado pelo contribuinte não pertence ao partido, não é propriedade do titular de uma secretaria ou de um vereador. Esse espírito de porco que permite que alguns utilizem funcionários para engrossar campanhas políticas e fazer coro a protestos umbilicais precisa ser cortado dos males que afligem a coisa pública. O pior é que alguns chefões desses que consideram os cargos públicos como parte de uma senzala particular, não só liberaram os funcionários, como incentivaram o protesto. É motivo para o Ministério Público investigar e punir. E olha aqui, após o mensalão, hein, o castigo pode acontecer. Tem gente que parece que nunca aprende. Quem diria? Só agora, depois que a turma do andar de cima experimentou as agruras atrás das grades, é que os graúdos descobriram as horríveis condições das penitenciárias brasileiras. E olha que o trio famoso do PT, José Dirceu, Genuíno e Delúbio, só experimentaram a beiradinha do inferno. Banho gelado é fichinha perto do que amarga o grosso dos encarcerados no Brasil. Tomara que as prisões dos petistas e companheiros de infortúnio permita que o governo acorde para esse verdadeiro holocausto em pleno século XXI. Décadas após décadas, os encarcerados brasileiros, que os românticos e os ingênuos insistem em chamar de reeducandos, são uma espécie de lixo humano que ninguém deseja saber que existe. Se as prisões dos mensaleiros servirem, ao menos, para essa reflexão, com providências a serem tomadas, já está ótimo, porque a bandalheira e as maracutaias que geraram toda essa celeuma continuam do mesmo jeitão de sempre. Só mudaram as táticas.